Este vídeo é o segundo volume do trabalho intitulado Papa Harder e o Fim dos MGTOW, dividido em 3 volumes. Link para o primeiro volume no comentário fixado. Assim que o terceiro for lançado, seu link também será colocado no comentário fixado. O primeiro volume foi lançado em 24 de setembro de 2023, este, o segundo, em 8 de outubro de 2023, e o terceiro o será em 22 de outubro de 2023. O presente trabalho é uma resposta a um vídeo de Papa Harder. No vídeo, o mesmo estabelece uma tese de argumento econômico pela qual não seria mais possível, de acordo com o mesmo, continuar sendo MGTOW por causa da inflação imobiliária. No primeiro volume, apresentamos o conteúdo do vídeo dele e fizemos os contrapontos mais simples. Neste volume e no próximo, aprofundaremos na questão econômica. Seção 2. Aprofundamentos econômicos. Parte 1 da seção 2. Análise sem intermediadores financeiros. Façamos uma análise do cenário brasileiro. Por ora, vamos pensar na compra e venda de imóveis financiados sem ponderar sobre intermediadores financeiros, do modo que Papa Harder pensou. Depois, mais para frente no trabalho, vamos analisar o papel das instituições financeiras nos financiamentos imobiliários no cenário brasileiro de 2023. Analisaremos, portanto, a parte do mercado imobiliário que envolve apenas o comprador e o vendedor da casa. Ou seja, vamos, nesta parte da seção 2, analisar um cenário não muito realista de negociação entre comprador e vendedor, de modo a não considerar intermediadores, como Papa Harder não considerou, e mediante essa análise veremos que na estrutura de mercado considerada por ele, as coisas funcionariam de maneira completamente diferente do que ele diz. Na parte seguinte, analisaremos o cenário real, com intermediadores financeiros propiciando os financiamentos. A saber, os intermediadores financeiros encarecem a transação, mas nem no mundo com intermediadores a transação possuiria 12% de juros anuais. Que dirá na estrutura simplória, sem intermediadores financeiros, analisada por Papa Harder. Como vemos, o argumento do Papa Harder para o que seria o fim dos MGTOW é de cunho financeiro. De acordo com ele, um homem comum, sozinho, não conseguiria comprar uma casa, pois a inflação imobiliária tornaria os juros do financiamento muito elevados. E então as pessoas passariam a se casar para comprar casas conjuntamente, sendo, de acordo com ele, o fim dos MGTOW, como se somente cônjuges pudessem fazer compras conjuntas. Mas, explicando a lógica financeira do raciocínio do cidadão, se um imóvel custa X e seu preço aumenta uma proporção anual K, o vendedor só venderia se um valor maior que K vezes X fosse pago anualmente. No exemplo numérico do cidadão, K igual 0,12, X igual 200 mil. Seguindo esse raciocínio, uma pessoa que consegue pagar anualmente valor igual ou menor que K vezes X jamais teria como comprar a casa, pois jamais amortizaria seu valor. K vezes X seria, portanto, o preço racional do aluguel anual, pois, de acordo com essa lógica, se a pessoa pagasse menos, não valeria a pena para o locador abrir mão da posse da casa,
arriscando que o inquilino desvalorizasse seu bem através do uso. Se o inquilino pagasse mais, aí não valeria a pena para ele, para o locatário, que estaria pagando o valor da propriedade sem tê-la, tendo apenas a posse. Fazendo um teste muito simples de aderência à realidade, nós vemos que o aluguel de um imóvel de R$200 mil, por mais que esteja um absurdo de caro, não chega a ser 24 mil por ano, isto é, 2 mil por mês. Talvez alguém esteja pensando em rebater com o seguinte argumento: a Nosferatu no centro de Brasília, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte ou qualquer outra cidade com elevados preços imobiliários, qualquer muquifo custa 2 mil por mês de aluguel. Sim, senhores, isto é verdade. Porém, nestas mesmas cidades, o muquifo possui preço venal muito superior a R$200 mil. Então, a lógica financeira do argumento não se mantém. O problema seria os elevados preços imobiliários e não a inflação imobiliária, conforme apresentado por Papa Harder. Preço é uma coisa, inflação é outra. Tanto os preços quanto a inflação imobiliária influenciam na formação de novos preços venais e locacionais, isto é, de venda e aluguel. O que Papa Harder fez foi, e o vídeo dele não me deixa mentir, considerar que a inflação imobiliária é a mesma da inflação geral, aquela que aparece nos jornais, e desconsiderar que os preços imobiliários não são determinados apenas pela inflação imobiliária, que o idiota supôs ser a inflação geral, mas também por outras questões, como a concorrência entre locadores, a concorrência com outros mercados. Se existe uma oportunidade a ser aproveitada noutro mercado com uma rentabilidade de 20% ao ano, por exemplo. Se eu não estiver conseguindo encontrar um inquilino pelo aluguel de 12%, posso muito bem reduzir esse aluguel para 8% ao ano, para achar um inquilino antes que a oportunidade se encerre. O mesmo vale para o preço da casa, que também sofre influência depressora da concorrência entre mercados, podendo eu, para vender logo a casa e aproveitar essa oportunidade, ofertá-la a 170 mil ao invés de 200 mil. Essas influências contrabalanceiam a pressão encarecedora da inflação geral e imobiliária. E no mercado imobiliário, essas influências tendem a ser fortes o suficientes para fazer com que a inflação imobiliária seja, em muitos anos, menor que a geral. A inflação imobiliária, como toda e qualquer inflação, é uma variável endógena do mercado. Ela influencia o mercado, mas também é influenciada por ele. Eu não posso nem pegar a inflação geral de fora e supor que é imobiliária, e nem posso supor que a inflação imobiliária seja algo dado. O raciocínio financeiro de Papa Harder faria sentido se a inflação imobiliária fosse igual à inflação geral e se nada mais afetasse os preços venais e locacionais. Analisemos a tabela a seguir. Vejamos se a inflação imobiliária que o Papa Harder exemplificou é realista. Vamos dar a ele uma margem de erro de 25% para baixo e infinito para cima, ou seja,
Todo e qualquer dado que mostrar que a inflação imobiliária está igual ou acima dos 9% ao ano será considerado como sendo um acerto de Papa Hardware. Nessa tabela nós temos a variação anual do preço venal de uma casa com 2 dormitórios em 5 metrópoles do país ao longo dos últimos 11 anos, ou seja, temos 55 dados da variação de preços imobiliários. Desses 55, só 7 tornam o exemplo de Papa Hardware realista, que são a variação do preço de Brasília em 2021 e de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro em 2012 e 2013. Todos esses dados destacados em vermelho. Percebam que Belo Horizonte não atingiu o patamar do exemplo de Papa Hardware em ano nenhum. Ou seja, o idiota quer propor uma teoria para o fim dos MGTOW baseado numa inflação imobiliária que em 55 dados só ocorre em 7. Caso alguém ache que eu escolhi essas 5 cidades porque sabia que os dados se ajustariam ao meu argumento, vejam a última coluna da tabela, que são os dados do Brasil como um todo. Percebam nessa mesma tabela que dos 55 dados das metrópoles, em 13 a variação de preços é negativa, conforme mostram as células em azul. 13 de 55 é uma proporção bem maior que 7 de 55, quase o dobro, aliás. Ou seja, se eu falasse a merda colossal de que o mercado imobiliário é deflacionário, eu ainda assim estaria falando algo com mais sentido que supor um aumento anual de preços de 12% ou de 9%, considerando a margem de erro. Seguem os mesmos dados da tabela apresentados graficamente. A linha horizontal representa quando o valor de 9% foi atingido. Vamos agora ver um outro conjunto de dados, que é a variação anual média do preço venal de imóveis com 2 dormitórios de janeiro de 2013 a janeiro de 2023, em algumas grandes cidades e no Brasil. Notem que em nenhuma dessas cidades a suposição de Papa Hardware é realista, mesmo com nossa margem de erro. Aliás, a julgar pelos dados reais, incentivar a conduta MGTOW no Rio de Janeiro, que teve uma deflação imobiliária nos últimos 10 anos, faz mais sentido que desincentivá-la em qualquer cidade. Vamos colocar essa tabela em gráfico para aspectos visuais. A linha cinza é o valor do exemplo de Papa Hardware com nossa generosa margem de erro. Tirando Goiânia, nenhuma cidade atingiu sequer a metade da inflação imobiliária média suposta por Papa Hardware, mesmo com nossa benevolente margem de erro. A média geral de aumento de preços do Brasil nos 10 anos anteriores é aproximadamente 1/4 da margem que poria fim aos MGTOW. Considerando nossa margem de erro, é de pouco mais de 1/3. O que esses dados significam? Significam que para uma transação de longo prazo, como o financiamento de uma casa, a margem de Papa Hardware é surreal. Não existe, até hoje, desde que temos registros do índice FIPZAP, uma taxa anual média de 9% ou mais que perdure por triênios
quinquênios ou décadas. Aliás, esse valor só foi superado em anos muito específicos. A taxa de juros do financiamento de nosso camarada Miguel será bem menor que os 12% ao ano exemplificados pelo cidadão. Lembrando que o aumento de preço do imóvel é a grandeza que deve ser comparada com o juro do financiamento da venda do imóvel. Se o juro for maior, o dono deve vendê-lo. Se for razoavelmente menor, deve retê-lo. Voltando ao último gráfico, das 10 cidades que temos informações, Goiânia é a que mais sofre com a inflação imobiliária nos 10 anos passados. Vamos pegar esse exemplo real de Goiânia, que é o pior caso nacional de inflação imobiliária que temos nota. Vamos calcular a taxa de juros do financiamento um pouco maior que a inflação imobiliária de Goiânia. Vamos, para tornar a situação mais pessimista, supor que o Miguel quer comprar uma casa em Goiânia a 8% de juro anual, valor maior que a inflação imobiliária da cidade. Ou seja, no nosso exemplo numérico, estamos supondo uma situação mais pessimista que a da cidade com maior inflação imobiliária do país. Vamos supor uma casa de R$200 mil financiadas em 30 anos. Supondo parcelas anuais idênticas, a casa será paga em 30 parcelas de R$17.765,49. No exemplo numérico de Baba Harder, em que a taxa é de 12% ao ano, as parcelas anuais seriam de R$24.828,73, se fossem todas elas idênticas. Percebam que de R$24.828,73 para R$17.765,49 há uma redução de aproximadamente 28,45%. Economizando o 13º para pagar essa dívida, restam R$15.265,49. Lembrando que no exemplo numérico, o homem ganha R$2.500 por mês. Esses R$15.265,49, divididos pelos 12 meses, dá R$1.272,12 por mês. Subtraindo isso do salário mensal de R$2.500, fica R$1.227,88. Fica bastante apertado, mas se o indivíduo morar na casa dos pais, sem pagar aluguel, pagando apenas as contas de água, luz e telefone, dá para quitar a casa. Tudo bem que o cidadão não vai poder nem fazer uma academia, vai ter que comer apenas o necessário, mas dá. Em todo caso, se o cara tiver pelo menos 10 anos de serviço e usar o FGTS para financiar a casa, já dá uma aliviada boa. Uma outra maneira de diminuir o aperto, se a pessoa puder contar com a colaboração dos pais, é pedir para que os pais paguem as contas de água, luz e telefone, ou pelo menos que paguem maior parte. Qualquer uma dessas 3 medidas já pode garantir que a pessoa possa juntar um pouco de dinheiro para imprevistos ou para fazer uma academia. Uma outra maneira de aliviar o arroxo é aumentando o prazo do financiamento. Isso diminui a parcela. Aumentando o prazo do financiamento para 40 anos, a prestação anual fica em R$16.772,03. Usando o 13º para pagar,
fica R$ 14.272,03 para dividir ao longo de 12 meses. Isso dá R$ 1.189,34 por mês. Restam R$ 1.310,66 a cada mês. Muita gente vive com esse salário. É pouco, é difícil, mas dá para viver. Principalmente se a pessoa morar com os pais e pagar apenas parte pequena das despesas de casa. Com esse exemplo numérico de um migtal comprando uma casa em Goiânia, a metrópole de maior inflação imobiliária, com uma taxa de juros bem pessimista, provamos que dá sim, com muito sacrifício, para um homem sozinho que ganha R$ 2.500 ter um imóvel de R$ 200 mil, não sendo necessário que ele se case para isso. Além disso, como estamos passando por uma fase de baixo desempenho econômico, que reflete na renda das pessoas, é certo que a taxa anual de financiamento, mesmo para Goiânia, seria razoavelmente menor que 8%. Essa taxa não é sensível apenas à inflação imobiliária, mas também ao efeito renda. E vivemos tempos macabros. Assim sendo, o efeito renda pressiona os juros desse tipo de operação para baixo. Em todo caso, com esse exemplo numérico, provamos que, mesmo na cidade com a inflação imobiliária mais macabra e com uma taxa de juros pessimista, é possível, ainda que a duras penas e de maneira oprimida, comprar um imóvel de R$ 200 mil. Agora, se nosso migtal goianiense quiser comprar uma casa sem passar aperto, meus conselhos são o seguinte: abaixe um pouco o padrão e busque uma casa de R$ 150 mil, financie com o FGTS, junte os 30 mil para dar de entrada junto com o FGTS. Um ano poupando R$ 500 do salário, temos R$ 6 mil, mais 13º, 8.500. Em menos de 4 anos fazendo essa poupança, o rapaz obtém os 30 mil, mesmo desconsiderando aplicações. Seguindo esses 3 conselhos, o nosso migtal goianiense vai poder dar de entrada talvez mais que 1/3 do valor do imóvel, financiando menos de R$ 100 mil. Aí dá para ele financiar em 20 anos, financiando R$ 100 mil em 20 parcelas anuais idênticas a 8% ao ano de juros. O valor da parcela anual é de R$ 10.185,22. Tira o 13º para pagar essa parcela, fica R$ 7.685,22. Dividindo isso pelos 12 meses, fica R$ 640,44 para poupar a cada mês. Do salário de R$ 2.500, sobra R$ 1.859,56. Para uma cidade com o nível de preços de Goiânia, dá para viver. Além disso, uma casa de 150 mil em Goiânia não é de todo ruim. Goiânia tem uma elevada inflação imobiliária, mas o nível de preço imobiliário da cidade é até razoável para uma cidade grande. Brasília é o completo oposto. Tem inflação imobiliária baixa a nível de Brasil, mas uma casa de R$ 300 mil em Brasília é o muquifo do muquifo. Seguindo as dicas que nós damos aqui, o migtal pode comprar uma casa em Goiânia sem muito aperto, mesmo sendo essa a metrópole de pior inflação imobiliária. Agora vamos fazer o mesmo exemplo numérico
para uma taxa de juros de 4% ao ano, que para o mercado imobiliário nacional, que tem inflação bem menor que o goianiense, é uma excelente taxa para o vendedor. Temos nessas condições que, se o financiamento for dividido em 30 parcelas anuais idênticas, o valor de cada parcela será de R$ 10.779,11. Reservando o 13º para o pagamento dessa parcela, fica para ser dividido por 12 meses R$ 8.279,11. Por mês seria necessário reservar R$ 689,93. Para uma pessoa que ganha R$ 2.500, sobram por mês R$ 1.810,07. Dá para viver se a pessoa não estiver numa cidade de preços muito altos, como Brasília. Vivi 3 anos com esse salário e consegui comprar uma moto, tirar a carteira, guardar um pouco de dinheiro para outros projetos. Todos esses exemplos numéricos de financiamentos, baseados em dados reais do mercado imobiliário de todo o Brasil e de suas principais cidades, mostram que dá sim para comprar uma casa no valor de R$200 mil, ganhando R$ 2.500 por mês. A única ressalva que faço é que talvez não dê em Brasília, onde o nível de preços, não só imobiliário, mas o geral, é muito elevado. Em todo caso, os salários em Brasília também são mais elevados. Assim sendo, no DF, é mais provável que o migtal brasiliense ganhe mais que R$4 mil, por exemplo, que um migtal soteropolitano ganhe mais que R$2 mil. Nos nossos exemplos numéricos, nós consideramos prestações anuais. O mais comum são prestações mensais. Fiz os exemplos com prestações anuais para poder comparar com o exemplo do Papa Hardware, que pegou uma inflação imobiliária anual hipotética. Poderia ter convertido as taxas anuais para equivalentes mensais, mas aí não teríamos o resultado direto no montante anual a ser despendido com o financiamento e não poderíamos comparar diretamente com o exemplo de Papa Hardware, que alega a impossibilidade de se juntar R$24 mil ao ano, sendo sozinho e ganhando R$2.500. Nossos exemplos numéricos foram os seguintes: imóvel de R$200 mil financiado em 30 anos a 12% ao ano, exemplo do Papa Hardware. Imóvel goianiense de R$200 mil financiado em 30 anos a 8% ao ano. Imóvel goianiense de R$200 mil financiado em 40 anos a 8% ao ano. Imóvel goianiense de R$150 mil com R$100 mil financiado em 20 anos a 8% ao ano. Imóvel genérico brasileiro de R$200 mil financiado a 4% ao ano por 30 anos. Segue tabela com 5 casos, suas parcelas anuais e mensais. O saldo mensal é basicamente o quanto sobra para a pessoa viver. Este foi calculado baseado na soma do salário mensal hipotético de R$ 2.500 mais 1/12 do 13º, ou seja, foi pressuposto que o comprador guardava o 13º e o redistribuía pelos 12 meses, tendo ao mês
R$ 2.708,33. Lembremos que no caso genérico brasileiro, caso 5, nosso amigo Migtal Tupiniquim pode fazer o mesmo que eu sugeri para o Migtal goianiense, no exemplo 4, e usar seu FGTS e poupança para dar entrada de R$ 50 mil, financiando apenas 150 mil, a taxa de 4% ao ano em 20 anos. De tal modo, as parcelas anuais idênticas seriam de R$ 11.037,26 e as parcelas mensais seriam de R$ 903,33. O saldo mensal seria de R$ 1.805. Dá para viver. Vale lembrar que a renda domiciliar per capita do Brasil é de R$ 1.625, ou seja, pegando toda a remuneração das pessoas que sustentam famílias, dividindo toda essa remuneração pela quantidade de pessoas sustentadas por elas, incluindo elas próprias, o valor médio é 1.625. Nós, Migtal, somos cada um uma família de um homem só. Nós conseguimos pegar o salário médio do brasileiro e viver bem melhor que esse bando de idiotas que se deixa ser parasitado pelo gênero oposto. O salário médio do Brasil é R$ 2.787. Se a renda domiciliar per capita é de 1.625, isso significa que cada trabalhador médio está custeando 71,51% do custo de vida de uma pessoa que não trabalha. Se a gente considerar a renda domiciliar per capita como parâmetro de custo de vida, esse provavelmente não é o nosso caso. Nós, Migtal, sofremos muito menos com a parasitose doméstica. Bom, senhores, demos aqui 5 contra-exemplos realistas à ideia falaciosa de que o mercado brasileiro apresenta taxas anuais de financiamento de 2 dígitos. Vimos que na metrópole brasileira, com taxas de juros mais macabras para o comprador, o financiamento permite viver com quase o dobro de renda do que permitiria o exemplo de Papa Harder, sendo possível, embora não fácil, para um simples trabalhador com salário mensal de 2.500 comprar um imóvel. Num português mais claro, Papa Harder, por ignorância ou má fé, superestimou a inflação imobiliária, passando, intencionalmente ou não, a comprovadamente falsa ideia de que seria impossível para um simples trabalhador de baixo salário comprar um imóvel sozinho. Segue em lista e tabela os exemplos numéricos com os pagamentos mensais dos financiamentos. Na penúltima coluna está o que sobra no mês, baseado num salário de 2.500, mais o duodécimo do 13º, ou seja, o quanto sobra de R$ 2.708,33. Na última coluna da tabela está o saldo mensal como porcentagem do salário mínimo, R$ 1.302. Números de fevereiro de 2023. O primeiro exemplo é um financiamento de 30 anos, a taxa papa-harderística de 12% ao ano de um imóvel de R$ 200 mil. O segundo é um financiamento a taxa anual de 8%, maior que a inflação imobiliária da grande cidade com o mercado mais inflacionado. E esse financiamento dura 30 anos e é de um imóvel de R$ 200 mil. Terceiro caso, mesmo caso anterior,
exceto pela duração de 40 anos. Quarto, financiamento, a mesma taxa, porém FGTS e alguma poupança foi usada para dar entrada de 50 mil no imóvel de 150 mil, financiando 100 mil reais por 20 anos, a taxa anual de 8%. Quinto, caso com a inflação genérica brasileira, em que um imóvel de 200 mil é financiado em 30 anos a taxa de 4% de juros anuais. Sexto, mesmo caso anterior, mas financiamento é de 20 anos e o FGTS e poupança foram usados para dar entrada de 50 mil. O que essa tabela significa? Bom, em cinza temos o financiamento com juros adaptados ao exemplo numérico absurdo de Papa Hardware, em que a taxa de financiamento racional seria 12% ao ano. Nesse exemplo, cuja taxa de juros foi retumbantemente superestimada, o indivíduo ficaria com uma renda mensal de sobra que não chega a ser 60% do salário mínimo. Simplesmente impossível de viver. Em vermelho, nós temos o caso de financiamento do mesmo valor à taxa de 8% ao ano. Taxa vantajosa ao vendedor, dada a inflação imobiliária de Goiânia, que é a maior dentre as grandes cidades. O caso 2 está em vermelho porque nele sobra para o trabalhador menos que o salário mínimo. É uma quantia possível de se passar o mês, porém com bastante privação. A duras penas, tal financiamento é possível de ser feito, mas não recomendo. Em amarelo está o caso em que o prazo de quitação foi estendido para 40 anos. A cor amarela está simbolizando que a renda que sobra é maior que o salário mínimo, porém menor que a renda domiciliar per capita. O que é a renda domiciliar per capita? É a parte do PIB que fica para as pessoas consumirem, que não vai para as empresas, dividida pela população nacional. Basicamente, é a média de dinheiro que cada pessoa tem para passar o mês, se excluirmos poupanças, vendas de patrimônio e ganhos advindos de apostas, sorteios. No Brasil, a renda domiciliar per capita em 2022 fechou em R$ 1.625. Geralmente, o vendedor aumenta os juros para aceitar o aumento do prazo de quitação. Porém, como 8% já é uma taxa muito boa para o vendedor, considerando tanto a inflação imobiliária quanto a perspectiva do efeito renda, cremos que, mediante negociação, seria algo crível o vendedor aceitar os mesmos juros com um prazo maior. Em verde estão os casos em que a renda mensal que sobra é maior que o salário mínimo e a renda domiciliar per capita. São esses casos. Caso 4, em que o migtal goianiense desceu um pouco a régua, aceitou uma casa de 150 mil, poupou R$500 por mês, mais 13º por 45 meses e deu parte do FGTS de entrada no financiamento, financiando apenas R$100 mil e ainda conseguindo diminuir o prazo de quitação para 20 anos. Esse é o cenário que recomendamos ao migtal goianiense. O caso 5 é o caso do exemplo numérico de Papa Hardware, um financiamento de um imóvel de R$200 mil, porém a taxa de juros foi adaptada para a realidade da inflação imobiliária do Brasil, sendo bem vantajosa ao vendedor, já que a taxa anual de juros é de 4% e a inflação imobiliária é de 3,43% ao ano. O caso 6 é uma versão do caso 5, em que o migtal Tupiniquim fez o mesmo que o migtal goianiense no caso 4.
porém mantendo o imóvel no valor de 200 mil. Resumo do que essa tabela nos diz: ao contrário do que Papa Harder disse, um MGTOW brasileiro médio que ganha 2.500 por mês pode viver até melhor que um brasileiro médio que possui apenas a renda domiciliar per capita ao mês, e um MGTOW que compra uma casa em Goiânia que por questões peculiares possui taxas de juros elevadas pode comprar um imóvel de 200 mil reais, embora seja recomendável que ele diminua a exigência. Compre um de valor mais baixo e dê uma parte razoável de entrada. Se fizer isso, até o MGTOW goianiense consegue viver melhor que o brasileiro médio, com seus 1.625 por mês.